tema da ministração hoje é o trabalhar de Deus em nós através das tribulações e do sofrimento. Parece um tema negativo, mas, poxa, pastor, mas já tem tanta tribulação, tanto sofrimento, o senhor vai falar que Deus, Ele trabalha através das tribulações e sofrimentos? Sim, essa é a palavra que eu queria que você que você refletisse hoje, sobre o trabalhar de Deus em nós, através das tribulações e dos sofrimentos. O texto bíblico de Romanos 8, versículo 26 a 27, diz assim: o Espírito também nos auxilia nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, não sabemos orar como deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos profundos demais. Há uma versão que diz com gemidos inexprimíveis, profundos demais para serem traduzidos em palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai. Pega essa primeira parte desse versículo que diz: o Espírito também auxilia nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como deveríamos ou como devemos orar. É interessante a gente entender que é importante a gente se preocupar com a nossa vida de oração. É tão importante que os discípulos um dia chegaram a Jesus e, depois de caminhar tanto tempo com Jesus, depois de ver Jesus orar por enfermos, de ver Jesus se retirar para orar nos montes, nos lugares, nos hortos, nos lugares de oração, eles foram pedir para Jesus: ensina-nos a orar. Eles ainda não sabiam. E muitas vezes a gente se pergunta assim: mas como é que se faz a oração certa? Na verdade, na oração do Pai Nosso, nós temos uma pista, né, de como que a gente pode ter um meio de oração, de orar ao Pai em nome de Jesus, de poder pedir sim aquilo que a gente quer para a nossa vida, mas dizer que é a vontade de Deus que importa para nós. Mas e quando eu não sei como orar? A Bíblia diz que o Espírito ele nos auxilia nessa situação, e aí ele ora conosco, ele ora por nós, ele intercede com gemidos profundos, ele sente a nossa dor, ele intercede junto ao Pai, para que nós possamos ser beneficiados pelas bênçãos celestiais. Agora, quando a gente fala de tribulações e de sofrimentos, nós podemos dizer que a gente vê as tribulações e os sofrimentos como algo frequente na vida de muitas das pessoas, momentos difíceis. E do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, nós precisamos entender que enquanto aí fora, enquanto a gente às vezes logo conecta o sofrimento, as lutas com erros, com falhas, com negligências nossas, a palavra, ela conecta os sofrimentos e as lutas que nós enfrentamos com um propósito profundo e transformador de Deus. Porque, deixa eu dizer para você, quando você olha para Jesus, a sua vida, o seu ministério, inclusive a sua entrega na cruz do Calvário, Jesus passou por sofrimento ou não? Sim ou não? Jesus, ele passou por tribulação ou não? Todas as circunstâncias que ele passou. Agora, eu pergunto, as tribulações, os sofrimentos de Jesus eram fruto do seu pecado? Não. Mas as tribulações, os sofrimentos de Jesus eram por um propósito. Era por um propósito. E um propósito para nossas vidas. Um propósito para transformar as nossas vidas. E quando nós passamos por sofrimentos e tribulações na nossa vida, a gente precisa buscar entender o propósito profundo e
transformador na nossa vida. É por isso que a Bíblia vai falar, e nós vamos aprender hoje sobre isso. A Bíblia ensina de forma muito clara e que Deus usa essas experiências para nos moldar e para nos fortalecer. Para nos moldar e para nos fortalecer. Se você decidir contar com a ajuda do Espírito Santo, Ele não apenas vai mostrar para você o que você deve fazer, mas vai capacitar você para você fazer o que é preciso para você superar o sofrimento e a dor. Então, talvez, alguns momentos você ficou muito tempo atolado e mergulhado no sofrimento e na dor, porque não contou, não buscou a ajuda do Espírito Santo. Aquele momento que você se sentiu sozinho, que você olhou para um lado, para o outro, não tinha com quem contar, talvez você não tinha amigos, não tinha irmãos, às vezes há algum momento que você não conseguiu acessar o seu pastor, o seu líder espiritual, e você sentiu absolutamente sozinho. Eu quero dizer para você, você nunca vai estar só. A presença do Espírito Santo foi o próprio Jesus que disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar o Consolador. O Consolador é alguém que consola, e alguém só precisa de consolo quando está passando por sofrimento e problema. Jesus deixou muito claro sobre as aflições do mundo. Ele diz: o Consolador vai ficar, porque eu sei das aflições, dos sofrimentos, das lutas que vocês passam todos os dias. E é por isso que hoje eu estou aqui para encorajar você a se tornar um amigo do Espírito Santo, a encorajar você a buscar a ajuda do Espírito Santo, a clamar ao Espírito Santo, porque há orações que até mesmo o Espírito Santo, ele geme, com gemidos inexprimíveis, porque se isso acontece com o Espírito Santo, é porque, no nosso caso, a situação está desoladora e a gente não vai conseguir vencer sozinho. Então, muitas pessoas entram por caminho da depressão. A depressão não é, às vezes, uma escolha. A depressão é resultado de muitas outras situações. Mas há algumas pessoas que elas entram, elas procuram esse caminho. Elas acabam entrando nesse caminho porque elas decidem andar sozinho, não confiar nas pessoas, não ter um discipulador, não buscar conselhos, ou mesmo quando busca, muitas vezes não dá crédito aos conselhos que recebe na sua vida. Mas se você buscar a ajuda do Espírito Santo, Ele vai te capacitar para você superar todo o sofrimento e toda a dor que você está passando. Através das tribulações e sofrimentos, Deus está trabalhando em você. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus está trabalhando em você. Usando as tribulações, os sofrimentos, Deus está trabalhando na minha vida. Eu sei o quanto que dói, o quanto é difícil, mas Deus está trabalhando em você. A primeira coisa que a gente aprende a respeito disso é que, o que é que Deus está fazendo então? O que é que o Espírito Santo está fazendo? A primeira coisa, gerando dentro de você um coração simples e humilde. Gerando dentro de você. Então, os sofrimentos e as tribulações muitas vezes vêm para gerar um coração simples e humilde, sabe? Porque você já percebeu que quando está tudo bem, quando não tem problema, quando o dinheiro está caindo na conta, quando não tem ninguém doente em casa, as pessoas às vezes têm a tendência de serem arrogantes, de confiar em si mesmas, de serem orgulhosas e tudo mais. Mas o sofrimento, as tribulações são um chamado de Deus para que nós possamos nos tornar semelhante a Ele. Olha o que Mateus 11:29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Entrou no sofrimento, está passando por tribulação,
buscou a ajuda do Espírito Santo, ele vai te jogar direto em Jesus. E Jesus diz assim: olha, vocês precisam tomar sobre vocês o meu jugo. Vocês precisam se colocar. O jugo do Senhor é o jugo da palavra, do ensino, da verdade, do caráter de Cristo na nossa vida. E ele diz assim: olha, e vocês têm que aprender. Olha para mim, eu sou manso e humilde. Talvez você fale assim: eu sou brabo e meio humilde, né? Porque a gente tem dificuldade, muitas vezes a gente não consegue lidar com certas coisas. E aí, Filipenses 2, do 5 ao 7, o apóstolo Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, quem que Cristo era? Deus. Tem alguém maior que Deus? Não, Jesus, ele era Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, ele desapegou-se disso, mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser um servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, nós somos chamados a sermos como Jesus, a sermos desapegados de todo orgulho, de todo sentimento de superioridade. Nós somos chamados a ser desapegados de todas as coisas que tiram os nossos pés do chão. Nós precisamos entender que é essa chamada. Então, a primeira coisa que o Senhor trabalha em nós através das tribulações, dos sofrimentos, é gerar em nós um coração simples e humilde. A segunda coisa Ele trabalha em nós, os sofrimentos e as tribulações, Deus trabalha em nós, ensinando você a usar e andar pela fé. Usar a fé e andar pela fé. Nós precisamos agir mais com atitudes de fé. Nós precisamos ter mais ousadia. Lembra que Jesus disse assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a essa montanha, precipita-se para o mar, e ela vai se movimentar. Talvez hoje a montanha que está diante de você é uma montanha de problemas, é uma montanha que envolve problemas de relacionamento, ou qualquer outra coisa, e muitas vezes, ao invés da gente, pela fé, começar a declarar que aquela montanha vai se mover, que o Senhor vai abrir, a gente começa a reclamar, a gente começa a ter atitudes negativas a respeito daquilo que está diante de nós. Em 2 Coríntios 5, 7, o apóstolo Paulo nos ensina, ele diz assim: porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos pela fé, nós vivemos pela fé. A fé é independente do que o cenário mostra para nós. E a gente sabe que hoje nós vivemos realmente num cenário assim de muita mentira, de muito engano, de muitas situações. Então, o que Deus faz e que você precisa tirar de lição se está passando por sofrimento, se você está passando por problemas e desafios na sua vida, aprenda a usar a fé, aprenda a andar pela fé. A terceira coisa que nós aprendemos, que o Senhor nos ensina, o que o Senhor quer fazer, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em você, transformando você em uma pessoa forte. Faz assim comigo, assim. Forte. Vocês pensaram no Gabigol? Não, ele já não está tão forte assim, né? Mas forte. Deus está trabalhando para você, para que cada momento, cada situação que você passa, hoje você fica forte igual o Marcelo. O Marcelo está forte. Vocês já viram os bração do... bate na massa. Não é? Então, mas Deus quer que você tenha um espírito forte, uma vontade forte, um caráter forte, uma fé forte, que você seja um homem ou uma mulher de Deus forte. Então Deus está transformando você em um homem, em uma mulher forte. Olha,
Isso aqui não é só uma palavra de motivação para você, é uma palavra dos céus sobre a sua vida, é uma palavra de vida, de transformação, porque olha o que diz o apóstolo Tiago na sua carta, no capítulo 1, versículo 2 a 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Só esse texto era suficiente para a gente fazer aqui uma reflexão completa a respeito do porquê que Deus usa as tribulações na nossa vida. Mas veja, a palavra diz que as tribulações são para provar se somos de fato pessoas de fé, para provar se realmente nós andamos por fé ou se nós andamos por vista. O que a palavra diz o seguinte: o que a fé produz em nós? Perseverança. É aquela insistência, eu continuo orando, eu continuo acreditando, eu continuo esperando, e eu persevero, eu me mantenho nesse propósito. Sabe, quando a gente fala para você assim, irmão, faz um propósito com Deus aí de vir 7 quartas-feiras, na verdade, não é porque o 7 seja um número mágico, apesar que a Bíblia trabalha muitas questões de números, e o número 7 na Bíblia é um número abençoador, mas na verdade, a perspectiva é trabalhar a perseverança em você. É você chegar aqui hoje e falar assim, você diz, hoje eu estou aqui na igreja e eu preciso de tal coisa do Senhor, mas eu vou perseverar. Daí você vem hoje, daí você vem amanhã, daí de repente no meio da semana você recebeu a bênção, mas você fez um propósito. Persevera, consolida a sua bênção, porque tem muita gente que não consegue entender que o momento mais perigoso que existe na vida de um crente é quando imediatamente o momento depois que ele recebe a bênção. O momento mais perigoso que existe na vida de um crente é o momento seguinte de que ele recebeu a bênção. Sabe? Porque tem muita gente que baixa a guarda. Tem muita gente que daí para de orar e esquece dos votos que fez, esquece dos compromissos de oração, esquece inclusive de quem ajudou ele a orar. Eu já tive algumas situações assim de fazer uma campanha, de ajudar alguma situação assim, num relacionamento conjugal que estava ali rompido e coisa e tal, e depois de passar dias, eu não ouvi mais nada, a pessoa desaparecer da igreja e coisa e tal, aí eu falar, irmão, e aí? Ai, pastor, obrigado, deu tudo certo, a gente está vivendo uma lua de mel de novo. Às vezes as pessoas são incapazes até mesmo de compartilhar o testemunho e agradecer alguém que ajudou ele a orar, ou aconselhou, ou ajustou, ou fazem. Isso é comum. Jesus, ele teve uma vez que ele curou, haviam 10 cegos, 10 leprosos, né? Leprosos, não era cegos não. Haviam 10 leprosos, e Jesus curou os 10. Quantos voltaram para agradecer Jesus? Vocês estão entendendo? Então, por quê? Exatamente porque as pessoas elas não conseguem lidar com essa situação. Essas pessoas, a lepra não estava só na pele, a lepra estava na alma, no sentimento. Esse é o grande problema. A gente precisa entender que toda a cura, tudo que Deus está fazendo em nós é um processo. A gente não quer passar pelo processo, a gente quer o resultado logo, mas o processo, muitas vezes, a gente quer pular as fases. Mas saiba que a palavra do Senhor diz o seguinte: há um objetivo, o propósito de Deus é assim, a perseverança vai produzir em você uma ação completa. A perseverança vai produzir em você uma ação completa, de você receber a bênção, desfrutar da bênção e não perder a bênção. Ok? Porque a bênção não é para ser temporário.
temporária. A bênção é para ser contínua. Deus, Ele escolhe abençoar os seus filhos. Ah, mas por que parece que eu perco algumas bênçãos? É porque age de forma incorreta, não age corretamente, então não persevera nos votos, nos propósitos, na fidelidade, na santidade. É por isso que o Senhor diz assim, tudo que Deus permite que você passe tem um objetivo de amadurecer você, trabalhar o seu caráter, amadurecer a sua vida para que você seja integralmente abençoado e completamente maduro e não falte nada para você. Há um propósito de Deus que não falte nada para nós, então a gente precisa continuar nele, continuar buscando nele, perseverando. Então, os sofrimentos, as guerras, as situações que você está passando, estão produzindo em você esse princípio chamado perseverança. A tribulação produz a perseverança, Romanos 5:3. A tribulação produz o quê? Talvez você vai falar assim, desgraça. A tribulação produz desespero. A tribulação produz insônia. A tribulação produz depressão. Não. A tribulação, ela produz a perseverança. Na vida do crente é assim. Estou passando por luta, estou passando por tribulação, eu vou perseverar porque eu sei que as tempestades não duram para sempre. Eu sei que com Cristo no barco tudo vai muito bem, o meu barco não vai afundar. Então eu preciso ter esse entendimento na minha vida. Deus está permitindo muitas lutas e batalhas para produzir em você a perseverança para que você não venha desistir. A quinta coisa que Deus está trabalhando em você, que Deus está trabalhando em nós, através das tribulações, através das lutas, através dos desafios, Ele está ensinando você a obedecer. Obedecer é fácil? Nunca é fácil. A gente tem um senso de autonomia, a gente tem um senso, você pode perceber que uma criança, quando ela começa a descobrir algumas coisas, ela já se acha mestre. Você quer ver? Adolescente tem uma dificuldade para obedecer, porque já se sente meio adulto, o meu professor, eu aprendi. E agora, na época da internet, né, eu vi um tutorial, eu vi lá no YouTube, eu vi no TikTok. Diz que os adolescentes agora não usam nem o Google mais, né? Tudo que vão pesquisar é no TikTok, porque eles já não querem nem ler o que às vezes o Google vai trazer, eles já querem que tenha um vídeo, um tutorial, alguma coisa nesse sentido. Mas o que nós precisamos entender, a Bíblia diz assim, presta atenção, simples e básico. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. O comer os melhores frutos da terra, desfrutar. Quando a gente fala de fruto da terra, nós estamos falando de tudo que uma terra pode oferecer: bons empregos, boas oportunidades, boas casas, carros, aquilo que a felicidade, a paz. O Senhor diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer. E daí, então, eu digo para você assim, há tantas coisas que são ensinadas pela Bíblia, pela palavra para nós, há tantas coisas que são ensinadas do altar, na célula, nos processos, e às vezes eu vinha com a Tati agora para cá, conversando sobre isso, e a gente sempre fazendo algumas perguntas, ela fez assim uma pergunta, né, para a gente mesmo responder assim: qual é a diferença que existe das pessoas que servem a Deus, das pessoas que acreditam em Deus, dos filhos de Deus para as outras pessoas do mundo? Qual é a diferença? É que nós aprendemos e fomos chamados por Deus para viver em santidade. A diferença entre nós e o mundo, e as pessoas do mundo, é que nós fomos chamados para obedecer a Deus. Nós somos chamados para praticar, para não ser apenas meros ouvintes, mas sermos praticantes. Essa é a diferença. Aí por que tem muito crente que entra na vida de pecado? Desobediência. Se ele simplesmente obedecesse e falar assim: esse caminho não é para mim.
Beber bebida alcoólica não é para mim. Sexo fora do casamento não é para mim, eu sou crente. Eu não posso, se eu sou casado e eu faço sexo fora do casamento, é adultério, isso é pecado, não é para o crente. Sexo antes do casamento não é para mim, não é para o crente. Aí por que a gente faz? Porque a desobediência, a gente deixa o espírito da desobediência tomar conta da nossa vida. Aí o Senhor diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Amém? É fácil obedecer? Não. Mas tem recompensa. Tem recompensa. A obediência tem recompensa. A sexta coisa, chegando já no final dessa palavra, por que Deus permite então as crises, as lutas, as dificuldades, as tribulações? É para, através disso, ajudar a corrigir a rota da sua vida. Corrigindo a rota da sua vida. Você já parou para pensar que de vez em quando a gente dá uma perdida? Parece que o GPS desconecta, desconfigura e a gente dá uma perdida. Já aconteceu isso com você, Dino? Você dá uma perdida, você fala assim, aí depois você fala: meu Deus, mas como é que aconteceu isso? Você sabe, o que eu quero dizer para você é que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que mesmo quando a gente sai da rota, Ele nos dá uma oportunidade de novo. Mesmo quando a gente dá uma derrapada, quando a gente falha, quando a gente fracassa no propósito, Ele nos dá a oportunidade de reconhecermos isso e voltar para Ele. E é por isso que, às vezes, a gente tem que perceber o seguinte: às vezes alguma tribulação que a gente está passando é um sinal, é Deus gritando para nós, assim, dizendo, porque uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, que Deus sussurra aos nossos ouvidos, nos presenteando com coisas maravilhosas e extraordinárias, mas quando a gente não o ouve, Ele grita conosco através das tribulações, das situações da vida, para chamar a nossa atenção, para a gente voltar para a rota e para o caminho de novo. O caminho do insensato, do tolo, parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Como que eu corrijo a rota da minha vida? Ouvindo conselhos. Tem que pedir conselho, irmão. Seja por mensagem, seja pedindo um tempo, um horário. Tem que pedir conselho para o pai e para a mãe. Tem que pedir conselho para os pastores. Tem que pedir conselho para alguém que é exemplo, que é mais experiente. Tem que pedir conselho. Marido tem que pedir conselho para a mulher. Mulher tem que pedir conselho para o marido para tomar algumas decisões. Porque as decisões unilaterais, a chance de dar errado é muito grande. Porque às vezes quando a gente está inclinado a tomar alguma decisão na vida, às vezes a gente mira o nariz, aponta o nariz para o lado e vai. E às vezes a gente está tão assim que a gente não consegue ver os perigos. É por isso que a gente precisa de uma segunda opinião, de uma terceira opinião. Sabe? Às vezes a gente vai buscar uma segunda opinião só quando o médico dá um diagnóstico que a gente não gosta. A gente fala: esse médico aí não entende de nada não. Eu vou procurar o médico do meu patrão, da minha patroa, porque aquele lá é bom. Aí você vai, e aí às vezes ele vai te dizer a mesma coisa, ou vai te dar uma outra ideia a respeito daquele processo todo. E na vida também é assim. A gente precisa aprender a ouvir conselhos, porque quem é sábio escuta conselhos. O tolo, ele segue em frente. E ele colhe as consequências das suas escolhas egoístas. Quem é sábio escuta conselhos. O tolo segue em frente e colhe as consequências das suas escolhas egoístas. Hoje Deus está nos chamando, está chamando você para correção de rotas. E isso implica, de forma prática, em cuidar do seu coração. Cuide do seu coração. O que está no seu coração? Se você está magoado com alguém, está sentido, está ressentido, está triste, sabe? Cuida do seu coração. Deixa o Senhor entrar aí no seu coração e trabalhar no mais profundo do seu coração,
porque o coração é da onde saem as fontes da vida. Então a sua vida pode não estar sendo saudável se a fonte da vida estiver comprometida. E arrependa-se das coisas erradas que você tem feito para voltar, para corrigir a rota. Arrependa-se, fala assim: está errado, eu vou me arrepender, eu vou confessar, eu vou pedir perdão de Deus na minha vida. E volta e recomeça, volta e faz um novo começo, faz direito, não simplesmente faz de conta que nada aconteceu. Não, é importante que você se perdoe, é importante que você receba o perdão de Deus, e é importante que você deixe aquilo como uma referência de algo que você não deve fazer de novo na sua vida. Arrependa-se, receba perdão, recomece. O chamado de Deus para a correção de rotas também diz respeito a uma questão muito importante: cuide do seu ânimo. Cuide do seu ânimo. Eu não coloquei essa. Não, nossa. Então, cuide do seu ânimo. A permissão do desânimo abre portas para satisfação em buracos profundos e escuros. Olha só, se eu permito que o desânimo tome o meu coração, eu vou buscar satisfação na lama, nos buracos escuros e profundos. Deus é luz, e quem está nele anda na luz. Nós fomos feitos, chamados para andar na luz. Então, não deixe o desânimo tomar conta de você. Não fique desanimado com relação à sua vida espiritual. Não fique desanimado com relação à sua família. Não fique, eu já estou desanimado com o meu trabalho. Ele que está te dando o teu sustento. Não é fácil, não é, mas não deixe o desânimo tomar conta de você, porque senão ele vai te levar a lugares obscuros e você vai entrar num lugar em que o seu coração vai realmente falhar. Corrigir a rota, corrigir o ânimo, corrigir a rota exige força moral, coragem, poder de decisão e humildade. Humildade para admitir que Deus traçou um roteiro para nós e nós saímos desse roteiro. Nós precisamos, muitas vezes, entender que a gente sai da rota por descuido, ou por fraqueza, ou por influência de outras pessoas, mas nós precisamos entender assim: Deus está falando comigo. A tribulação, as guerras, as circunstâncias é uma maneira de Deus trabalhar, me levar de volta. Eu preciso corrigir a minha rota, eu preciso ter orientação, eu preciso corrigir o meu caráter, o meu comportamento. Eu preciso, porque não basta ser bem intencionado, a gente tem que ser realmente de caráter ilibado. É isso que Deus tem chamado para nós. Todos querem atingir a plenitude da humildade, contudo, muitas pessoas confundem humildade com pobreza de espírito. Deus está chamando você para ser humilde, para aprender, para ser humilde, para obedecer, humilde para crescer. Mas Deus está querendo remover a pobreza de espírito. A gente precisa ter um espírito excelente. A gente precisa ter um espírito que acredita, que crê, que faz. É importante a gente entender, não confundir as coisas. Ser manso e humilde como Jesus não é se tornar capacho de ninguém. É simplesmente reagir ou responder às circunstâncias de forma como Jesus responderia. De forma positiva como Jesus fazia. Em último lugar, o trabalhar de Deus em você. Deus está trabalhando em você, aperfeiçoando o seu caráter. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Então eu quero que você entenda o seguinte: você tem pais espirituais,
Você tem mães espirituais, você tem seus pastores, você tem os seus líderes, e eles são referência. Deus, ouça o que eles estão ensinando e ministrando ao coração. Não impeça o Espírito Santo de trabalhar em você, para que você então possa trabalhar com Deus e para Deus. Não impeça, deixa o Espírito Santo trabalhar em você, e aí você vai trabalhar com Deus e vai poder trabalhar para Deus. E nunca se esqueça que o Eterno usa as tribulações e o sofrimento para te revelar o seu propósito, te levar direto ao seu destino profético. Quais são os frutos da obediência, de voltar para a rota, de deixar Deus trabalhar o nosso caráter? É que Deus vai trazer para nós uma purificação e um crescimento espiritual para a nossa vida. Deus quer trazer essa purificação do seu coração, assim como o trigo é separado da palha. É interessante, diz que o que separa o trigo da palha é uma ferramenta chamada tribulum. Assim como o tribulum separa o trigo da palha, assim também as tribulações nos ajudam a eliminar o que não é essencial nas nossas vidas, nos purificando e fortalecendo a nossa fé. Isso é que nós aprendemos hoje. É por isso que o apóstolo Paulo fala que as tribulações produzem perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Veja bem, as tribulações produzem perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz perseverança. A dependência da graça de Deus, nós somos dependentes da graça de Deus. A graça de Deus não é pela minha força, não é pelo meu esforço, é a graça de Deus que me envolve. Eu queria que você se colocasse em pé e você pudesse entender que durante momentos de fraqueza, às vezes você não sabe como fazer, mas você pode experimentar a graça transformadora de Deus na sua vida e dizer: a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E por último, eu concluo dizendo para você: as tribulações, as lutas que você tem passado na sua vida, elas também produzem resiliência e esperança. É você estar realmente em todos os sentidos, tanto mental como espiritual e físico, você está resiliente, você está ali certo de que o Senhor vai se manifestar e trazer graça sobre a sua vida, porque as tribulações nos desafiam a desenvolver isso na nossa vida. Elas nos ajudam a descobrir. Resiliência é quando você descobre uma força interior que você não sabia que tinha antes. É só passando, é quando você está passando e fala assim: eu não sabia que eu era forte como eu sou. Quando você não tem outra opção que não seja falar assim: eu tenho que permanecer forte, porque se eu afundar, minha família afunda comigo. Se eu afundar, muitas coisas se afundam comigo. Aí você descobre que você tem uma força interior, que Deus já criou você com essa força, e que Deus potencializa essa força nos momentos das dificuldades. Aí é quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está dentro de você. E é essa esperança, é essa resiliência, essa força interior que é respaldada na fé, que traz para você essa base, essa estrutura, essa determinação em continuar firme diante do Senhor. Eu não sei por que situação que você tem passado, mas hoje o Senhor me trouxe essa palavra, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui estão passando por tribulações, estão passando por dificuldades e por lutas, e hoje o Senhor está dizendo para você que Ele está enviando o seu Espírito Santo, e o Espírito, Ele com gemidos inexprimíveis, Ele está colocando diante do Pai. Você quer receber uma oração? Você quer vir à frente?
e selar uma aliança com o Senhor, falar assim: Senhor, eu quero receber essa graça, essa unção sobre a minha vida para eu vencer, suportar e perseverar no meio dessa tribulação. Eu quero, Senhor, que essa palavra, que essas coisas que eu tenho ouvido aqui, eu quero poder obedecer esses princípios. Se você quer a oração, venha rapidamente aqui na frente, eu quero orar junto com você, eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Claro que é muito importante, você recebeu a palavra, ela está trazendo vida ao seu coração, mas esse altar foi feito para a gente receber de Deus, para a gente estar aqui, para a gente chegar aqui. É como se a gente chegasse mais perto do Senhor, é como se nós chegasse diante do Senhor, porque a palavra é muito clara. O apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de todas as misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. Você vai vencer essa tribulação, você vai vencer, porque o Senhor tem permitido você saber como é que é passar por isso, para que você possa ajudar outras pessoas a saírem do fundo do poço. Então, um dos propósitos que Deus tem é levantar você, para que você possa declarar que a mudança, a transformação que Deus tem para fazer na sua vida, no seu coração. Coloca diante do Senhor aí qual é a tribulação, qual é a crise, qual é o sofrimento, o que é que tem feito você sofrer, o que é que tem feito você chorar, o que é que tem feito você perder noites de sono, o que é que tem feito você às vezes não acreditar no futuro. Diga para o Senhor agora, comece dizendo: Espírito Santo, como você é meu amigo, meu companheiro, meu conselheiro, vem para mais perto de mim. Oh, Espírito Santo, eu não consigo caminhar sozinho. Chama o Espírito Santo para a sua casa física, espiritual, para a sua casa familiar. Chama o Espírito Santo para ser o seu companheiro de corrida, de caminhada, para ser o seu companheiro nos momentos em que você muitas vezes está sem conseguir perceber a saída, sem conseguir ver uma luz no fim do túnel. O Senhor está trabalhando, Ele está trabalhando em você através das tribulações e sofrimentos, para fazer você mais semelhante a Ele, para fazer você vitorioso, para fazer você vitoriosa. Não retenha as suas lágrimas, não retenha as suas palavras, não retenha o seu clamor. Não importa o quanto que você esteja sentindo agora, não importa. Agora é o momento de você dizer: Senhor, eu abro o meu coração para Ti, eu abro a minha vida para Ti, eu me abro para o Teu trabalhar, para o Teu agir na minha vida, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, Pai, que Tu me ama. Eu sei o quanto amor o Senhor manifestou na minha vida nos meus momentos de sofrimento e de tribulação. Eu sei o que é ser abraçado por Ti. Eu sei o que é ser acariciado por Ti, amado por Ti. E eu quero Te pedir agora, Pai, que esse mesmo amor, que esse mesmo sentimento seja revelado no coração de cada um aqui. Abraça, Pai, abraça esse pai, abraça essa mãe, abraça esse filho, abraça esse jovem que tem se sentido sozinho, abraça essa pessoa que tem se sentido inadequada. Ó Deus, abraça, ó Deus, essas pessoas que muitas vezes acham que não existe perdão para todos os erros que cometeu. Meu Deus, em nome de Jesus agora, passa do Teu sangue aqui trazendo perdão. Ó Deus, onde tem havido ó Deus, o convencimento do Espírito Santo. Oh Deus, em cada coração agora, trabalha poderosamente todo arrependimento, toda a confissão. Faz nova todas as coisas. Cura esse relacionamento. Cura, ó Deus querido, esse casamento. Cura essa família. Eu quero orar, Pai, ó Deus, por filhos que estão, ó Deus, afastados, filhos que estão rebeldes, filhos que estão dominados por situações e os pais estão em oração, ó Deus, porque não há coisa mais que
nos atribula mais, ó Pai, que nos faz sofrer mais do que a distância dos nossos filhos e saber que os nossos filhos estão muitas vezes, ó Deus, em caminhos que não deveriam estar, mas que o Senhor possa dar a estratégia e trazer de volta e atingir o coração de cada um. Pai, em nome de Jesus, se a tribulação é financeira, se a tribulação é física por causa da saúde, Senhor, em nome de Jesus, que haja um aprendizado e que haja os benefícios, a bênção, o favor do Senhor. Desfaz toda a maldição, quebra todo o ciclo de derrota, de fracasso, de ruína, de pobreza, de miséria, de escassez, e traga a provisão, traga o teu milagre, traga o teu favor, pois o teu plano, o teu propósito é nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo Josué, pela sua saúde, eu oro pela mamãe do João e da Cleo, ó Deus, para que o Senhor possa trazer a tua cura, a tua bênção. Eu oro por, ó Deus, também pelas vidas que estão enfermas. Eu oro por aquele garoto, ó Deus, lá do Bonilaure também, que está enfermo, que o Senhor possa, ó Deus, estar trabalhando na vida dele. Nós oramos pela paz de Jerusalém, oramos pela nossa nação, e nós abençoamos cada um desses irmãos, Pai, que estão aqui nessa noite, que nenhuma dessas pessoas que estão aqui saia daqui sem a tua bênção e o teu milagre. E se alguém está aqui fazendo a campanha de oração, fazendo um voto, um propósito diante do Senhor, começando hoje, ou se já de algumas semanas, eu entro em concordância agora com o milagre, com o favor, com a bênção de Deus, em